Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, doutores, doutoras, participantes aí das clínicas. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar então a nossa live que explica o recibo de saúde digital. Então eu agradeço, nós vamos esperar alguns minutinhos aí, já vamos para a apresentação, para que a gente possa colocar então o conteúdo trazendo para vocês. Para iniciar, nós vamos fazer alguns combinados extremamente importantes. O primeiro é que eu gostaria que sempre que vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da nossa apresentação, que vocês possam fazer as perguntas no chat, no momento que a dúvida está acontecendo. Porque algumas vezes a gente está ali escutando, né, a explicação, a fala, e acaba tendo uma dúvida, mas não é o momento de perguntar e passa, a gente guarda para depois e acaba não sanando essa dúvida. Então nós temos uma equipe de apoio, a gente tem ali 2 pessoas que estão atentas ao chat, tudo que acontecer, tudo que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar, que ao final da nossa apresentação a gente vai responder pontualmente todas as dúvidas que estão no chat. E também vamos abrir para que vocês possam debater alguma dúvida que não foi ali dita no chat e que vocês queiram interagir. Então a gente começa com uma apresentação e na sequência da apresentação a gente segue então para a pauta de dúvidas do chat e depois para a pauta de dúvidas interativa com vocês na nossa reunião, tá bom? Então peço aí para a gente começar a nossa fala. Nós vamos falar então da obrigatoriedade, né, do recibo médico, que é uma normativa que veio agora em janeiro. Então falaremos hoje sobre como se adequar, quais são as exigências legais e a forma de adequação e o cumprimento dessa norma. Primeira coisa que nós temos que ver, que saber, é quem está obrigado e quem não está obrigado a esta norma. Esse é o primeiro conceito extremamente importante. Então, a nossa norma traz como obrigatoriedade 6 categorias profissionais. Entre elas, nós temos os médicos, os dentistas, os psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Veja, todos que atuem como pessoa física. Esse é o critério bem importante em relação aos recibos de saúde. Então, isso quer dizer que a pessoa jurídica não precisa fazer o recibo médico digital, recibo de saúde digital? Isso mesmo. Por quê? Ah, porque a Receita é boazinha e não está cobrando das empresas? Não. É porque as empresas já entregam essa informação detalhada de paciente e serviço médico há mais de 10 anos. Então, isso é cobrado através de uma declaração chamada DMED. Só que isso não era cobrado dos profissionais liberais. Então, essa normativa vem para que o profissional que atua como pessoa física também entregue esta mesma informação de maneira digital ao fisco, tá? Então, ficam excluídos dessa obrigatoriedade, porque já entregam de outra forma às clínicas, hospitais, laboratórios e demais instituições de saúde. E aí também ficam excluídos dessa obrigatoriedade os profissionais que não têm dedução dentro do imposto de renda, como, por exemplo, nutricionista, educador físico, esteticista, pedagogo e etc. Então, eles estão ali também, são profissionais liberais, mas como eles não têm previsão legal de ser abatido a despesa no imposto de renda, isso faz com que eles não estejam, neste momento, obrigado ao primeiro processo, que é essa adequação do recibo digital. Principais mudanças, então, que nós vamos trazer. O fim do recibo em papel. Então, isso significa que aquele recibo que você fornecia ao seu paciente, ele não terá mais validade, ele não servirá para abatimento na declaração do imposto de renda, somente a forma digital. Agora passa a ser a validação obrigatória pelo acesso Gov. Nós vamos tratar um pouco mais à frente do passo a passo. E nesse passo a passo vocês vão ver que tanto o profissional de saúde médico e de saúde em geral e o profissional que vai fazer a declaração para ele, que é a secretária, o administrativo da clínica, ou quem quer que seja, todos os elos envolvidos somente terão a validação e o acesso feito via Gov, o que faz com que a gente tenha uma segurança jurídica e uma validade legal do documento que está sendo emitido, evitando então aquelas clonagens, né, dos recibos. E por último, outro ponto extremamente importante
é que agora, com o armazenamento eletrônico, você não mais precisa se preocupar em guardar o papel, guardar o recibo para somente no ano que vem, quando eu for fazer a minha declaração do imposto de renda, eu ter que localizar esse documento para enviar ao contador. Então, ele já vai ficar disponível no app do meu celular. A gente vai ter ele ali na plataforma que você vai poder consultar. E também, pela sincronização de dados, ele vai ficar disponível na pré-preenchida. Então, a declaração pré-preenchida, ela já vai trazer esta informação. Então, aqui a gente vai tratar para os elos da cadeia, né, quais são os benefícios que nós estamos tendo com a implantação do recibo digital em todas as esferas. Então, para os profissionais, nós temos a redução dos erros, a automatização do processo, a segurança contra fraudes e falsificações. Para os pacientes, a maior situação é a facilidade do imposto de renda anual, onde ele vai ter a transparência de já, à medida que o serviço é prestado e realizado, ele receber e visualizar esse recibo no seu aplicativo e também ele ter a questão da guarda dessa despesa mensalmente, anualmente, não precisando mais ficar aí guardando pastas e documentos, porque isso vai ser de fácil acesso. Também a Receita pretende que com isso caia significativamente o número de malhas fiscais, porque um dos principais motivos de malha fiscal hoje dentro da Receita Federal são as despesas de saúde, e a maior parte advindo de profissionais liberais, pessoas físicas, porque a malha fiscal nada mais é do que um cruzamento de dados entre a situação que você tem do profissional que declara que recebeu o recurso e a situação do paciente que fala que teve o gasto com aquela medicação, com aquele procedimento e consulta. Por último, nós temos qual é então o benefício que a Receita Federal vai advir desse procedimento. Obviamente, ela vai ter um controle fiscal mais eficiente, vai ter menos volume de malha fiscal e a queda aí dos problemas relativos ao aproveitamento de despesas médicas, tá? Então, isso são os principais motivos em que a gente tem a implantação acontecendo em relação ao recibo médico. Providências, muito bem, eu sou profissional, que providências eu devo tomar nesse momento? Primeiro, adquirir um certificado digital pessoa física ou você ter o acesso gratuito da conta.gov, desde que seja nível prata ou ouro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque existe 3 níveis de conta Gov e só se acessa essas plataformas no nível prata ou ouro. Segundo, você vai ter que configurar a plataforma de gestão, que hoje é o próprio sistema da Receita Federal, que pode ser acessado de maneira web ou via aplicativo, mas ele depende de uma prévia configuração. Também teremos ali a parte do treinamento e cadastro que precisa ser feito, capacitando aí a sua equipe e também atualizando os dados dos pacientes, do cadastro de pacientes. Então é importante a gente ter este trabalho sendo realizado. Passos agora para a nossa emissão do recibo digital. Como é que é esse passo a passo? A gente vai mostrar isso para vocês na prática. Então, primeira coisa, criação dos perfis. Nós temos 3 perfis previstos na legislação. O primeiro deles é o profissional de saúde em si. Esse perfil só é habilitado quando você está dentro da instrução normativa, ou seja, é uma daquelas categorias, e você tem o seu registro de classe feito, ativo, para que isso seja convalidado pela Receita Federal. O próximo seria o representante, que é aquele que você vai nominar, dar poderes para que possa emitir recibo por você, sendo ele a sua secretária, o seu administrativo, a equipe de contabilidade ou quem quer que você coloque como representante para essa função. E por último, nós temos o perfil paciente, que é de todos os cidadãos. Então, a partir do momento que você abre o seu aplicativo, lá você vai encontrar o Receita Saúde, nós vamos mostrar isso também nas próximas telas, e você já tem o seu perfil de paciente. Então, todo cidadão já tem um perfil de paciente habilitado. Para quem é profissional liberal, segundo passo, configuração então da plataforma do Carnê-Leão e validação dos dados. Após isso, nós vamos ao processo em si da emissão do recibo, que é extremamente simples, é um processo bem fácil e intuitivo de realizar.
e com isso todos nós ganhamos com a organização digital desta forma de controle dos recibos. Aí agora nós vamos trabalhar o passo a passo que nós temos na emissão em si, tá? Então esse passo a passo a gente colocou aqui 4 principais pontos para você conferir. Primeiro é gerar o recibo em si, que também será demonstrado mais à frente, colocando a informação dos dados dos pacientes, do valor e do serviço executado. Na sequência, você confere se esses dados estão todos certos antes de fazer o terceiro passo, que é salvar. A partir do momento que você salva e grava aquele recibo, ele já está disponível na base da Receita, porque você fez lá dentro do ambiente do portal, e também já estará disponível no app do seu paciente. Por último, a gente colocou aqui a observação de você estar acompanhando mensalmente essa movimentação para verificar o valor faturado total do mês e o imposto a pagar. Porque esta modificação de fazer os recibos digitais de caráter obrigatório, ela tem o cunho de trazer a arrecadação do imposto de renda para a escrituração correta do Carnê-Leão, que é feita mensalmente. Então, a maioria dos profissionais, eles têm por hábito fazer a declaração somente uma vez ao ano. Então, ele junta toda a documentação do ano e leva para o seu contador, normalmente ali em março, para fazer. Só que na regra, na legislação, o Carnê-Leão é uma obrigação mensal. Então, as minhas receitas e despesas, eu tenho que estar trazendo a informação e lançando isso todos os meses. Quando a gente faz isso fora de prazo, a gente pode ter, então, problemas e penalidades. Desta forma, o recibo, a implantação do recibo digital, uma das principais situações e consequências que eles desejam é que a gente consiga, de fato, fazer esta informação chegar de maneira mensal, que é o que diz a legislação. Muito bem, agora nós vamos para prazos e penalidades. Como é que estamos? Item 1. Quando iniciou a nossa obrigação? A partir de 1º de janeiro de 2025, ou seja, estamos em plena vigência dela. Ela foi facultativa em ambiente de testes, de experimentos, até 31 de dezembro. Então, a plataforma estava lançada oficialmente, ela foi lançada em abril do ano passado, durante a época do imposto de renda, inclusive, e ela ficou em período de teste para adesão voluntária. Então, ali, milhares de recibos foram emitidos no ano passado, trazendo essa informação para testar mesmo quais eram os gaps que tinham o programa. A partir do momento que foi tudo testado, plataforma validada, entra então em vigor a obrigatoriedade. Uma pergunta muito recorrente: posso fazer recibo retroativo? Sim, por enquanto a norma permite. Lá no início do lançamento falou-se num prazo de 60 dias. Depois disso, isso já saiu, a gente não encontra isso em nenhum manual e nenhuma normativa. O que diz a normativa nesse momento? Que é permitida a emissão retroativa antes de qualquer procedimento de ofício. O que é um procedimento de ofício? É o procedimento de alguma notificação da Receita Federal. Os recibos de 2024, eles poderão ser emitidos até o prazo final da declaração do imposto de renda de 25. Se quiser, veja, os recibos de 24, eles são voluntários. Então, eu posso emitir? Posso emitir. Quero? Vou fazer? Vai depender de você, profissional, porque lá em 2024, o recibo de papel ainda era válido. Caso eu queira fazer o digital, eu posso. Com data de 2024? Sim, posso fazer. Só que ele é voluntário. E aí ele será feito até o prazo final da declaração do imposto de renda de 25, que costuma ser no mês de maio. Ah, não vou fazer, não estou fazendo. Que penalidades ou que consequências eu posso ter? Então, a primeira penalidade é a gente ter multa pela escrituração fora do prazo do Carnê-Leão. Que multa é essa? Uma multa de R$100 por mês calendário. Então, a cada mês que eu deixo de cumprir e enviar a minha obrigação no prazo, nós podemos ter multa. Exclusão de dedução. Se você não está trazendo para a escrituração mensal, você também não trará as despesas. Então, eu tenho despesa com aluguel, com consultório, com telefone, com várias situações ali para o meu consultório funcionar.
Se eu trago isso para a escrituração do Carnê-Leão, o que vai acontecer? De um lado vem receitas, de outro vem as despesas, que são de manutenção do consultório, e aí vai sobrar um resultado. Sobre essa fatia, sobre o resultado, é o que eu vou pagar o meu imposto de renda. Então veja que quem passa o mês inteiro lançando os recibos, que são feitos para os pacientes, mas não lança as despesas, vai acabar pagando mais imposto. Porque o Carnê-Leão, ele permite que você deduza as suas despesas de operação. Então, deduzindo as despesas de operação, você vai pagar sobre um saldo líquido. Então, significa que agora eu tenho que melhorar o meu controle para trazer mensalmente as informações de receitas e despesas. Dicas finais em relação à legislação, que a legislação ela é curtinha, gente, ela é uma instrução normativa, colocou obrigatoriedade, nós temos que acompanhar as categorias. Primeiro, a gente pede para fazer essa adequação o quanto antes, quem ainda não conseguiu implantá-la. Segundo, que a gente mantenha, então, um contato regular com um profissional que vai poder te ajudar e com os pacientes também, para que eles entendam as mudanças que estão acontecendo e por que agora você não vai mais emitir um recibo de papel e tudo mais. E a atenção principal que você tem que ter. Muito importante essa, tá? Essa aí é uma dúvida bastante recorrente. A partir do momento que eu estou emitindo o recibo de saúde digital, eu vou poder parar de emitir a nota fiscal da prefeitura? Eu vou ficar livre daquele ISS? Então, meus senhores, doutores e doutoras, a notícia não é boa. Infelizmente, não, tá? Então, está claro no manual, tem até o manual que a gente vai disponibilizar para você. Na pergunta 18, a Receita Federal é clara em dizer que o documento nota fiscal, ele cumpre uma legislação do município. E o documento Recibo Saúde cumpre uma legislação federal. Sobre o mesmo serviço, a gente tem a necessidade de recolher um tributo para o município e um tributo para o estado. Aí o que acontece? A gente precisa pagar esses dois tributos. Então, a nota fiscal é aquela que determina que houve a prestação de serviço, mas não necessariamente que houve o recebimento. Então, a Receita Federal entende que na hora que eu trouxer o recibo, então eu terei o recebimento em si, o fato gerador do imposto de renda. Então, terei que continuar emitindo nota? Sim. Terei que pagar o meu ISS fixo para a Prefeitura Municipal? Sim. Terei que emitir sobre o mesmo procedimento o recibo Receita Saúde, porque a nota não tem valor para bater no imposto de renda? Sim, exatamente isso. Isso é a norma que nós temos hoje, tá? Então, a norma vigente nos traz esta informação de que a gente vai ter dois documentos para a mesma prestação de serviço, sendo que cada um vai exercer a sua função. Neste momento, então, a gente chega ao final da parte de apresentação da legislação. Daqui para frente a gente entra num quesito um pouco mais prático, mas antes de fazer essa entrada, eu gostaria de ouvir se a gente tem alguma dúvida aí no chat, meninas, que a gente tenha que responder, ou se alguma pessoa quiser, algum profissional quiser perguntar de imediato aí pra gente no áudio mesmo, participando conosco, se há algo a ser debatido ainda ou ficou alguma dúvida em relação à legislação. Bora lá, meninas? Boa noite, Milena. Pessoal, meu nome é Stefânia. Por enquanto, não há perguntas aqui no chat. Entendi. Então, vamos passar para a próxima fase, por gentileza. Pessoal, vocês podem se manifestando, tá? Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí, a gente faz para vocês as explicações. Obrigada, Feliciana, é um prazer ouvir aí você. Vamos agora no passo a passo. Gente, o que é esse passo a passo? É a gente entender de fato como que eu vou fazer isso na prática, tá? Então, bora lá. Primeiro ponto. A gente tem que habilitar o cadastro do Receita Saúde. Aqui eu estou mostrando para vocês, e esse material, não se preocupem em tirar print, nem foto, nem nada, que esse material será disponibilizado para vocês lá na nossa comunidade.
Então, quem está participando da comunidade vai receber o nosso material e também vai receber informações ali do próprio manual, algumas outras coisas que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Esse aqui é o nosso acesso do portal ECAC. Você entrou lá no portal da Receita Federal ECAC, que é o padrão da Receita. Acessou com o seu Gov, nessa primeira tela a gente tem declarações e demonstrativos. Na declaração e demonstrativo, você vai acessar o Carnê Leão, que é onde acontecerá a nossa escrituração de receitas e despesas. Próximo ponto, acessei aquele ali, eu vou preencher a nossa cadastro do profissional. Então aqui só vai habilitar essa parte do cadastro profissional para todos os profissionais liberais, mas a parte do Receita Saúde, que é a próxima tela, ele realmente só habilita para os que estão na instrução normativa, tá? Então aqui vem a identificação do profissional, o endereço do seu consultório, a ocupação, né? Qual é a sua categoria, se é médico, se é fono, se é fisioterapeuta, vai estar aqui, e na sequência você vai gravar. Isso aqui é gravado todos os anos, então lá em 2024 eu já fiz esse procedimento. Beleza, a gente tem que fazer de novo em 25, porque ele entende que pode ser mudado dados, então ele quer a confirmação desta informação. Feito isso, já tenho o meu cadastro habilitado, já sou um profissional que estou lá referenciado no Carnê Leão para a Receita Federal. E agora eu quero dar acesso à minha secretária, à minha administrativa, à minha gerente para fazer os recibos em meu nome, já que eu vou estar lá no consultório em atendimento. Então a gente também mostra, você vai voltar lá no menu inicial, no menu principal e vai clicar numa abinha chamada Procuração Eletrônica. Dentro de Procuração Eletrônica, cadastrar procuração. Próxima parte, a gente tem ali os dados que serão preenchidos da sua secretária, que são dados muito simples, que é basicamente o CPF dela, o e-mail e a data de validade dos poderes. Aqui eu já dou uma dica importante. A gente está recomendando que você faça procurações anuais, tá? Porque às vezes a gente faz uma procuração, aí acaba que o funcionário por algum motivo ou outro sai, se desliga do quadro e a gente acaba até esquecendo que a gente tinha dado esse poder, essa procuração para a pessoa. E aí que se ela está com prazo de validade muito longo, vai demorar você perceber essa informação. A procuração, ela pode ter validade de até 5 anos, então é possível eu fazer uma procuração longa porque a pessoa está comigo já há muitos anos? Sim, é possível. A recomendação que a gente faz é somente para a gente fazer uma procuração que seja anual, até para que a gente revisite esse processo e valide se a pessoa que está lá com os poderes é a pessoa que deve continuar com isso. Outra informação muito legal para vocês aí, profissionais liberais, é cuidado na hora de fazer essa procuração. A gente pede para que você dê a ela apenas este ambiente aqui, ó, Imposto de Renda Carnê Leão Web. Porque desta forma você vai estar se protegendo. Todos os outros acessos e informações que podem ser consultadas através da Receita Federal, a gente não vai liberar para a secretária. A gente vai liberar somente o Imposto de Renda Carnê Leão, e aí este sim é o campo que ela vai visualizar, restrito ao poder que você está dando. Então isso dá muita segurança para o profissional e a gente não recomenda em hipótese nenhuma que você dê o seu acesso Gov, o seu enquanto médico, enquanto fisioterapeuta, enquanto psicólogo, não dê o seu acesso pessoal e também não dê o seu certificado digital. Porque para ficar ali no atendimento, no agendamento, naquela situação que costuma ser bastante movimentado na recepção de uma clínica ou consultório, a gente não recomenda que a pessoa tenha um acesso tão amplo. Por isso a procuração restrita vai ajudar bastante. Para me consultar depois se deu certo, se está ok com essa minha procuração, eu vou lá e olho nas procurações emitidas por outorgante e eu verei se ela está ativa. Então aqui é um print, um exemplozinho, onde eu vejo uma procuração ativa e clicando ali em detalhes eu vejo que a única coisa que ela tem de possibilidade ou de poderes é o Imposto de Renda Carnê Leão. E aqui vou falar uma curiosidade para vocês. Como é que vai ser o número, né, desse recibo digital? De que forma ele é gerado? Ele tem a seguinte estrutura. Ele é composto aqui de alguma sequência numérica, onde os 3 primeiros dígitos é o CPF do profissional que está emitindo o recibo,
Os segundos lotes de 3 dígitos é referente ao CPF do beneficiário do serviço, que beneficiário é diferente de pagante, então acho que vocês já têm essa noção, mas vale a pena a gente reforçar. Pagante é a pessoa que está tendo desembolso financeiro e beneficiário é aquele que se consultou, que teve o procedimento executado, que é quem recebeu de fato o serviço. Depois, sequência numérica do ano, 2 dígitos, no caso 25, e por último, a sequência sua mesmo de numeração enquanto profissional. 1, 2, 3 é uma sequência, então, normal e crescente, tá? Isto feito, nós validamos a procuração e entendemos que a gente já tem ela válida. Próximo ponto, agora eu já estou habilitado, já tenho a minha procuração. Veja que a procuração que você fez foi para habilitar a sua secretária. Sua secretária, a partir de agora, vai acessar com o Gov dela e não mais o seu, porque você já deu a procuração para ela. Quando ela acessar com o Gov dela, ela virá lá naquela mesma aba de Carnê-Leão e nós vamos entrar nessa ficha de rendimentos. Nesta ficha de rendimentos, você verá o Receita Saúde e também verá o Rendimentos Normais. São duas abinhas, 2 botões. Quais que vocês vão usar quando estiver prestando serviço para pessoa física? Sempre, exclusivamente e todas as vezes, Receita Saúde, que é o recibo digital, obrigatório agora a partir de 2025. Em que momento eu vou usar rendimento da outra ficha, daquela ao lado? Quando eu estiver prestando um serviço para pessoa jurídica. Aí lá eu cadastro as pessoas jurídicas da qual você, profissional, pessoa física, prestou serviço. Isso acontece, não é muito, mas eventualmente a gente tem alguma nota emitida para PJ. Então você lança no segundo quadrante azul. No primeiro, todos os que são de CPFs. Aqui já é a tela do recibo em si, né? Como que esse recibo aparece para ser preenchido? Veja que são preenchimentos de dados básicos do paciente, que é o CPF do pagador e o CPF do beneficiário, como já foi ressaltado, são figuras que podem ser a mesma pessoa, mas também são figuras que em momentos podem ser diferentes, como um pai pagando uma consulta para o seu filho. Então, o CPF do pagador é o pai, o CPF da criança entra então como beneficiário. Valor, data do pagamento, ali já vai aparecer o seu número e a sua categoria, que está pré-cadastrado por aquele cadastro inicial que você salvou. Então, não será necessário preenchimento todas as vezes, esse campo é resgatado de forma automática. E aí você preenche a sua descrição e salva, clicando em emitir. Emitir, recibo oficial, está na base da Receita. Aqui a gente mostra o resumo da nossa apuração, do que seria então o final do Carnê-Leão. Aqui a gente está vendo os ambientes de rendimentos, de despesas, e abaixo o que seria a nossa guia de saldo a pagar. Então lá eu ressaltei para vocês que é importante a gente ter os rendimentos lançados, que serão na maioria das vezes lançados pelas meninas, pela equipe aí de agendamento das secretárias, mas é importante ter uma revisão depois das despesas do consultório, seja feita por quem é o seu administrativo, por você mesmo ou até por um profissional que você contratar para essa atividade. Aqui então nós estamos vendo como fica a tela de acesso, que tem muita gente que tem dúvida ainda em relação a como eu vou acessar e baixar o app, baixar o aplicativo. Então, primeira coisa, você vai na sua loja de aplicativos e digita Receita Saúde. Observe que você não vai encontrar um aplicativo com o nome Receita Saúde. Você vai encontrar um aplicativo chamado Receita Federal. E tá tudo bem, tá tudo certo, é esse aí mesmo. Então você vai fazer o download desse aplicativo. Aí na segunda tela aparece o que você vai visualizar assim que você abrir o seu aplicativo instalado e vai entrar com a sua validação Gov. Entrou com o Gov, nós temos a terceira imagem, onde você vai ter diversos serviços dentro do seu Gov, por isso a importância de cuidar e limitar o que você está deixando serviço nas procurações. E aqui eu vou ver o menu do meu imposto de renda, que eu posso consultar as minhas últimas 5 declarações, posso baixar elas, posso retificar, tudo eu faço dentro do aplicativo. A gente tem a consulta das certidões negativas que foram emitidas. Quando eu tenho ali a minha atividade econômica de profissional, vai aparecer aqui e logo abaixo o nosso Receita Saúde.
Esse Receita Saúde, cliquei nele, ele me aparece perfil de paciente, que é como eu falei para vocês, todos nós temos o perfil de paciente. Quando eu for o profissional, vamos ter ali que trocar naquelas duas setinhas para o perfil profissional, que é onde eu estarei emitindo os meus recibos. Quando eu for a secretária, o que vai acontecer? Eu vou clicar ali e trocar para o perfil de representante, que foi aquele que a gente conversou lá atrás. Tenho 3 perfis válidos. Então, ou eu sou paciente, ou eu sou profissional, que é o próprio médico, ou eu sou, então, o representante deste médico. Por último, eu gostaria de perguntar a vocês como está a expectativa diante de todo esse processo, se vai ser difícil ou não a gente fazer a implantação. O que vocês acham? O pessoal do chat está falando algo? Vamos lá? Vocês acham que vai ser difícil? Pode falar para mim no chat, pode falar ao vivo, fica à vontade. Renata pergunta, qual é o valor do INSS que será pago? É sobre o lucro ou sobre o bruto? O INSS, em regra, ele seria pago sobre a atividade profissional total, tá? Só que existe um teto máximo de recolhimento. Então, às vezes, doutora, a senhora já tem alguma renda, seja como professora, seja como instrutora, ou seja como prestadora de serviço de algum outro local. Então, a gente chega ao teto máximo do INSS, que é aproximadamente ali, acho que 5 a 6 mil reais de salário e contribuição. Então, sobre esse salário e contribuição, a gente vai pagar o teto do INSS. Se a minha receita lá no emprego formal, né, no trabalho formal, é 5 mil e eu faturei 10 aqui no Carnê-Leão, na minha clínica, na minha atividade de pessoa física, eu não vou pagar o INSS sobre 10. Eu vou pagar o INSS somente sobre a diferença que falta para atingir o teto máximo, tá? Então, essa é aí a explicação sobre a pergunta. Cleudimar pergunta aqui, ó, esta revogação da fiscalização do Pix, do cartão, não muda nada em relação à Receita Saúde? Não, não muda nada. E digo mais para vocês, não muda nada em relação a muita coisa, porque as informações de cartão de crédito e débito, elas já são prestadas ao fisco há pelo menos 20 anos, porque elas foram instituídas em 2003. A da movimentação bancária de saldo de entradas e saídas, a gente também tem ela instituída há muito mais tempo, tá? Instituída desde quando? Desde 2015. Então, esse aqui estamos fazendo 10 anos. O que se revogou, gente, é a instrução que foi editada em 2025, que era apenas uma atualização das normas. Quando eu revogo ela, passa a valer novamente todas as anteriores. Se vocês verificarem, o ato que foi publicado no Diário Oficial da União, ele revoga a instrução normativa de 25 e convalida ou revalida todas as anteriores que já existiam. Então, ou seja, na prática não mudou nada, tá? E aí, para a gente ajudar um pouco vocês, que é uma das opções que nós temos, é a gente oferecer uma solução para quem está precisando. 20%, doutora. Qual é o percentual a ser pago de INSS? 20% sobre o salário. Contribuição, no caso, tá? O que acontece? Eu vou fazer uma errata para vocês. O teto do INSS é 8.157,41, tá bom? Então, esse é o teto do INSS sobre o qual pode ser recolhido o nosso INSS, teto máximo. Qual é a alíquota? 20%. Profissional liberal, sempre 20%. Voltando aqui para a gente fechar a nossa live, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria de dizer que a gente tem a possibilidade de oferecer para vocês um treinamento simplificado, uma capacitação presencial de 1 hora com a secretária ou com a pessoa do administrativo que você queira que receba todas essas informações. Nós também forneceremos suporte dedicado pelos primeiros 30 dias, ajudando em toda e qualquer dúvida que a sua secretária tiver e inclusive fazendo conexões remotas para ver a tela dela e acompanhar os lançamentos, garantindo que eles serão feitos dentro da legitimidade. E por último, nós temos também a validação completa do cadastro de profissionais, porque tiveram várias situações
onde os profissionais tiveram dificuldade nessa validação, porque existe uma integração de dados entre os conselhos federais dessas profissões, que são as regulamentadas na instrução normativa, e a base da Receita Federal. Então, às vezes, você ia preencher o Carnê-Leão e, por não ter sincronizado os dados, não estava liberando a opção de você emitir o recibo. Então, nós também estamos garantindo que a gente está fazendo esse trabalho de correção. Por último, a gente vai oferecer um formulário para nossa comunidade para ter acesso a todo esse material, tá? A gente vai mandar esse material para vocês na comunidade. Esse treinamento que nós estamos oferecendo para quem tiver necessidade, ele será totalmente presencial e dedicado. Por que dedicado? Porque nós teremos turmas com apenas 5 pessoas, para que eu consiga dar atenção plena a essas pessoas. Teremos 2 horários disponíveis, que é o horário das 8 às 9 na parte da manhã e das 16 às 17 na parte da tarde, no dia 21 de janeiro, próxima terça-feira. Investimento desse treinamento, apenas R$200. E agora, para quem quer mais boas notícias, eu vou trazer mais uma ainda. Se você já é cliente nosso, se você já tem relacionamento com Ativos Contabilidade, você terá uma vaga sem custo algum. Então, caso a sua clínica seja maior e você tenha mais profissionais, a primeira vaga nós garantimos para você, que já é nosso cliente. E agora, nós vamos para a última fase, para o nosso encerramento, e eu deixo aberto, então, a quem tem aí alguma pergunta, alguma dúvida ou queira fazer algum comentário. Doutora Renata, tudo respondido as dúvidas? Tem mais alguma coisa? Tem um monte de dúvida, como também. Estou à disposição. Primeiro, muito obrigada pela sua didática, claro, objetiva, já esclarecendo um tantão de coisa, né? E primeiro, muito obrigada. Entendi tudo, não gostei de quase nada, mas entendeu? Entendi. Acredito que... Sim, ele é sobre o bruto. Eu entendi quando você falou, se eu dou aula e sou registrado, porque já está recolhido. Mas do consultório é sobre toda a entrada. E 20% sobre toda a entrada é bastante. Tá, deixa eu esclarecer. Nós temos 3 tributos diferentes. Um é o ISS, lá da prefeitura, que é aquele que a gente paga fixo. Em Tangará da Serra, em torno de R$ 2.600 aproximadamente. Então, ele é um imposto fixo. Independente da quantidade de notas ou de faturamento que eu tiver, ele vai ser sempre aquele valor, porque é fixo. O INSS é a contribuição para a Previdência Social, para o INSS mesmo, que é quando eu tenho aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio acidente. Para esse tipo de contribuição, nós falamos em INSS. O INSS, aí sim, ele tem esse valor de 20% para profissional liberal de alíquota, só que ele tem esse teto máximo de 8 mil e pouquinho do nosso salário contribuição. Então, se lá na minha outra atividade eu já recolho 4, 5 mil de salário bruto, aqui no Carnê-Leão eu vou recolher apenas a diferença. Agora, o faturamento total a gente vai levar para a tabela do imposto de renda, aquele que a gente chama de leão, né? O leão anual. Então, a gente vai levar para esta tributação. Esta tributação ela começa em 7,5% e vai a 27,5%. Pode existir uma parte isenta? Pode existir. Então, dependendo aí desse resultado da sobra, o imposto de renda é sobre o lucro. Ele não é sobre o resultado que sobrou entre receitas e despesa. Ele não é na atividade total. Ficou claro? Ficou? Tá joia. Gente, então acho que nós chegamos aí no final da nossa live. Obrigado, Hugo. Muito obrigado, doutor Hugo, pela dica aí no chat. A gente agradece e nós vamos também disponibilizar. Oi, doutora Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Alguma... Mais ou menos, né? Muita novidade, né? É muita coisa. Na verdade, a
Certo. Tá tudo tranquilo. Mas o problema é o que vem agora, né? Depois dos primeiros 30 dias. Eu acho que é um ambiente Eu acho novo, que né? A gente vai se adaptar. a gente vai sentir distante, né? Mas aí, Essa questão do INSS que a Renata falou, uhum. ela vai ser obrigatória para todos? A contribuição do INSS é porque assim, ó, a receita de trabalho não assalariada, que é o caso de profissional liberal autônomo, ela incide os 3 impostos. Então é isso, na regra, na lei, vai incidir imposto de renda federal, vai incidir a minha contribuição previdenciária sobre o meu trabalho para a questão da finalidade da previdência e vai incidir o ISS. Então são esses 3 pontos de impostos que a gente tem na atividade profissional liberal. Então, é obrigatório? Sim, sempre foi. Muita gente, às vezes, não faz esse recolhimento, mas ele é uma coisa que fica ali pendente e passível de futuras notificações. E o bom de fazer o recolhimento é que ele é um abatimento no nosso carnê-leão, tá? Então, as profissionais que ainda não fazem, é interessante pensar em fazer esse recolhimento, porque dentro desse recolhimento eu vou abater na minha despesa, que vai diminuir a base de cálculo do imposto de renda. Tá, joia. Ok? Vi uma cartilha sobre a declaração do que foi, vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Tainara Leite, vi uma cartilha sobre a declaração do que foi recebido em 2024 nessa nova plataforma. Pode ser feito, tá? Então você pode fazer o recibo digital também do ano de 2024. Nesse caso é voluntário, tá? Não é obrigatório que eu transcreva todos os meus recibos manuais que eu fiz naquele período para ser digital. Mas você pode fazer, tá? Agora, dei recibos, mesmo que manuais em 2024, eu serei obrigada a declarar imposto de renda? Sim. Caso você, profissional liberal, não faça a declaração do imposto de renda, pode acarretar em malha fiscal para aquele paciente que usar o seu recibo. Então, esse é um dos grandes motivos que a gente tem em relação à malha, onde o paciente declara a dedução, mas o profissional, às vezes porque está desobrigado ou por outro motivo, acaba não declarando aquela informação no IR dele. E aí, como a Receita não tem as duas pontes, não tem as duas falas das duas pessoas, acaba dando malha fiscal. Então, ainda que você esteja abaixo do teto, doutora Tainara, é importante que você declare sim os recibos para não dar problema de malha fiscal nos pacientes. Ficou claro? Ok, obrigado. Gente, mais alguma perguntinha? Então, respeitando o nosso tempo, respeitando vocês que estão aqui comigo, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, profissionais, a confiança. Nós vamos, então, disponibilizar em nossa comunidade mais alguns materiais que vocês podem compartilhar com colegas, com outros profissionais que, de repente, não puderam estar aqui nesse momento. Nós estamos aqui, ó, de braços abertos para poder ajudar vocês nesse período, nessa implantação, nessa novidade que assusta, mas eu acho que depois fica tudo já mais tranquilo assim que a gente pega o ritmo e segue em frente. Agradeço demais a presença de cada um de vocês e desejo uma excelente noite. Até mais. Obrigada. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. Até mais. Cortou? Você já cortou o link? Derrubou a reunião? Eu ia esperar um pouco o pessoal sair para depois derrubar.